Olá, é com imensa alegria e honra que temos na abertura do nosso 5º Congresso Internacional de Estudos do Envelhecimento Humano, o grande doutor Alexandre Kalash vai fazer a abertura tratando do tema A Revolução da Longevidade. Estará valendo a pena viver tanto? Seja bem-vindo, doutor Kalash. Estamos muito felizes de tê-lo conosco, sobretudo nesse momento. Bem, então, em nome da reitoria, dos dirigentes da Universidade de Passo Fundo, da coordenação e dos docentes, discentes do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo, da presidente desse nosso congresso, a professora Ana Luísa Santana Alves, da comissão organizadora, todos os participantes, é que nós queremos receber de braços abertos e desejar que essa seja uma conversa que possa ecoar para todos os indivíduos que necessitam de atenção no momento de envelhecer com saúde. Dr. Alexandre Kalash, filho da dona Lourdes, médico gerontólogo, atualmente diretor do Centro Internacional de Longevidade no Brasil, mas também co-presidente da Aliança Global dos Centros Internacionais de Longevidade, membro do Conselho Consultivo das Cidades e Comunidades Amigas do Idoso da Organização Mundial de Saúde. Nessa trajetória, que não é apenas na formação como médico, mas sobretudo acadêmica, mestre em medicina social, doutorado em epidemiologia, passou pelo Reino Unido, foram mais de 35 anos de formação seguida. Rio de Janeiro, Londres, Oxford, Granada, até ser escolhido diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial da Saúde em 94. E de 95 a 2008, dirigiu o Programa Global de Envelhecimento da Organização Mundial de Saúde. Dentre muitas outras iniciativas de longa influência, tão conhecidas, ele liderou o processo de elaboração da Política de Envelhecimento Ativo da Organização Mundial de Saúde em 2002 e do projeto Cidade Amiga do Idoso, também na Organização Mundial de Saúde, em 2007. O nosso convidado ilustre é pioneiro no estudo das questões de envelhecimento. Mais de 40 anos de atividades dedicadas ao tema, como professor, primeiro como médico, mas também como professor, funcionário público, em nível internacional, e ativista, junto às organizações não governamentais. Para participar desse nosso debate, estamos aqui com o professor doutor Adriano Pasqualotti, da linha de pesquisa Gerontecnologia, do nosso programa de pós-graduação, e eu, professora Cleide Fátima Moreto, da linha de pesquisa Aspectos Biopsicossociais do Envelhecimento Humano. Professor, doutor Alexandre, como você concebe a longevidade e o curso de vida no âmbito de uma sociedade que tem se mostrado cada vez mais utilitarista? Em primeiro lugar, novamente, muito obrigado, Cleide, Adriano, e através de vocês eu estendo minhas saudações a toda a Universidade de Passo Fundo e a todos que nos assistem. Você falou uma palavra, Cleide, que para mim é a palavra central dentro da minha trajetória, de realmente eu estou trabalhando na área de envelhecimento desde 1975. Claro, eu era jovem naquela época. E envelheci como ativista. Essa foi a palavra que mais eu gostaria de refletir nos vários aspectos que você falou da minha trajetória acadêmica e na Organização Mundial da Saúde. Desde então,
trabalhando incessantemente no contexto agora da pandemia, mais do que nunca, porque mais do que nunca no contexto da pandemia, a nossa sociedade consumista nos diz, a nós idosos, vocês não valem nada, deixa morrer, e daí? E eu acho que o que está acontecendo no contexto da pandemia do coronavírus é como eclode o idadismo numa sociedade hedonista, numa sociedade que cultua a juventude eterna. Todo mundo quer ficar esticadinho, sarado, todo mundo quer projetar uma ideia de que eu sou jovem, e o jovem está dentro de você, você mais jovem hoje, você vai ser o idoso de amanhã. E aqueles que já são idosos, tem que cair a ficha. O idoso está dentro de si. E não é como a gente concebe na nossa sociedade, que o idoso é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo. Meu Deus, Cícero já nos tinha prevenido sobre isso há mais de 2000 anos atrás. E o desafio que o jovem de hoje tem é de que ele não sabe, na verdade, se ele vai envelhecer. Nós já o fizemos. Esse é o grande desafio da juventude. E talvez por medo, se juntando ao idadismo, você acaba sem perceber, sem ressignificar as etapas da sua vida. Aí eu trago o outro grande livro, que, poxa, foram 2000 anos, para o segundo grande tratado, livro sobre a velhice, que foi escrito por Simone de Beauvoir, A Velhice. Ela, com toda a sua trajetória de feminismo, tendo o companheiro Sartre já enfraquecido, debilitado, fragilizado, ela nos chama a atenção da ressignificação do que é a nossa passagem pela vida. E você tem que ressignificar. E cada etapa da vida, ela merece ser vivida, pois a gente tem que fazer um esforço nosso e lutar através do ativismo para fazer com que nada é para nós sem nós. Que uma sociedade será sempre muito mais rica quando ela tiver a pessoa idosa participando, com direitos. Não é participando porque os mais jovens vão deixar, é por direitos. E são esses direitos que vão fazer com que essa atitude do consumo, da beleza eterna, do idoso está fora, não sou eu. Eu vejo, nesse contexto agora da pandemia, entrevistado em cima de entrevistado, muitos mais velhos do que eu, sanitaristas, pneumologistas, infectologistas, políticos. Mas eles não colocam a velhice. Eles não falam sobre a importância nesse contexto em que nós somos mais vulneráveis, mas eles se esquecem que nós somos mais vulneráveis, mas somos também mais resilientes. Em qualquer contexto de qualquer crise, de qualquer emergência, sempre somos os mais vulneráveis, mas somos os mais resilientes. Nós é que podemos ver a luz no final do túnel. Enquanto diretor na Organização Mundial da Saúde, nós fizemos 16 estudos mundo afora de crises, emergências. Podiam ser tempestades de neve no Canadá, ou terremotos no Peru, na Turquia, no Afeganistão, guerra no Líbano, podia ser uma enchente em Moçambique. Sempre. Durante a crise, nós éramos os mais vulneráveis, junto às criancinhas. Passada a crise, somos nós que abraçamos essa sociedade traumatizada. Assim sempre foi e sempre será. E quando passar essa pandemia, essa sociedade que não se dá sequer o direito de poder sofrer, vivenciar o luto. As pessoas, sobretudo as idosas, que são as mais comumente vítimas,
estão sendo enterradas em caixões fechados, até os coveiros afirmam isso. Como é triste. Essa nunca tinha sido minha vocação, alguém tem que fazer, alguém tem que ser o coveiro. Mas antes, a gente enterrava as pessoas porque elas devem e têm que ser enterradas, mas havia um compartilhamento de dor, de solidariedade, de lágrimas, dos amigos, da família, e agora é num silêncio, às vezes um ou dois dos familiares, e aquele caixão fechado vai embora sem que a gente possa expressar a dor e o luto. E aí, Cleide, a gente tem que pensar muito o significado das palavras. Em inglês, a palavra solidão pode ser traduzida de duas formas. Você tem a palavra loneliness, essa é a sofridão. Essa é a solidão que faz sofrer. Essa é a que dói. Essa ela pode ser qualitativa ou quantitativa, você pode estar cercado de gente e experimentar solidão. Sobretudo aquele velho que fica num canto e ninguém lhe dá valor nessa sociedade consumista. Mas há outra palavra em inglês, que é solitude. Nós não temos uma palavra equivalente. E a solitude é você poder aproveitar um momento em que você está solitário. Às vezes por necessidade, como agora durante a pandemia. Às vezes por escolha. Momentos da sua vida em que você vai fazer um exercício de introspecção. Vai pensar na sua vida, no seu significado, no propósito de viver. Do que é importante, sobretudo à medida em que você envelhece, passar a limpo. Aproveitem. Seja qual for a idade que vocês tenham, aproveite essa ideia de tomar notas, fazer um pequeno diário, porque a memória coletiva do que terá sido essa pandemia vai ser coletiva, da forma como nós coletivamente a estamos experimentando. E você mais velho, aproveite, vai lá atrás do baú das suas memórias e, com todas as facilidades tecnológicas, de fazer um diário interativo, que você possa revisitar, que você possa deletar, que você possa passar limpo, para que essa memória talvez passe para as novas gerações, como aquele momento que você aproveitou para fazer aquilo que em inglês a gente chama solitude. Está na hora. Está na hora, inclusive, de que com essa pressa que a gente vive, invadidos pelo mantra que veio lá do Vale do Silicon, da alta tecnologia, do Facebook. Em inglês, move fast and break things. Mova-se depressa e quebre as coisas à sua volta. Não importa. Quem sabe, através desse exercício coletivo, de olhar para dentro, a gente não consiga sair dessa pandemia valorizando o envelhecer e poder se mover com mais calma, consertando as coisas à nossa volta. Tanta coisa que precisa ser consertada. Mas nós estamos nessa pressa de comprar a camisa nova, o tênis de marca, fazer a próxima viagem e botar 1000 fotos da última viagem só para impressionar os amigos do Face. Esses amigos do Facebook, você pode ter 3.284, mas eles não contam na hora que você precisa do olho a olho, de alguém apertar a mão, de você ser e receber solidariedade. Então, na hora, pensando nessa sua pergunta, de que a gente pense sempre que não existe no mundo, Brasil, alguém que não conheça na sua redondeza, na sua vizinhança, um idoso solitário, seja um vizinho solidário do idoso solitário. Ainda vai durar. Nós ainda vamos precisar desse isolamento social. Não acreditem que há outra forma de vencer uma pandemia, senão através de decência e de ciência.
E através dessa ciência, que até agora só nos ensina de que há uma única forma de evitar que essa pandemia faça mais estragos. Estamos aí com 140 mil mortos, sabendo que a subnotificação é muito grande. Por que que esse país, que idolatra a juventude, não percebe que o valor da vida é o mesmo, seja qual for a nossa cronologia? E aproveitar esse momento para fazer essa introspecção e poder mostrar a palavra que mais rima com longevidade: solidariedade. Solidariedade e longevidade. Isso tem uma dimensão intergeracional muito importante. Porque eu desejo para vocês, mais jovens hoje, um envelhecer melhor do que ele está sendo hoje para aqueles que já envelheceram. Tocante. Nós precisamos tocar. Senti-me muito tocada. Para nós continuarmos o debate. Como você aprende a longevidade em territórios socioeconômicos tão distintos e com tamanha disparidade? Olha só, Cleide, lá vem outra palavra que acaba em "ade", né? Longevidade, solidariedade e desigualdade. Nós somos campeões da desigualdade. Que tristeza, eu quando penso que meu avô dizia, e eu ficava muito chateado com ele. Eu era adolescente. O país do futuro que nunca há de chegar. Não, vô, não é isso. Eu quero ter esperança de que a gente vai dar certo. E eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como a gente pode ter feito errado? Como é que a gente pode ainda estar ficando mais desigual do que já era? E nós sempre estivemos no ranking dos 5 países mais desiguais do mundo e agora estamos mais desiguais do que nós éramos há 4, 5 anos atrás. Como é que nós podemos preparar você, jovem, para ter um futuro melhor para a sua longevidade? Se o ensino público está a desgraça que está, nós sempre na rabeira dos países. Eu não estou comparando com a Dinamarca, com a Suécia, com o Canadá, com o Japão, eu estou comparando com os vizinhos latino-americanos. Eu estou comparando o Brasil com uma Coreia, que quando eu era garoto, era um país que tinha saído de uma guerra devastadora. Tinham 1/10 da renda per capita que o Brasil tinha na época. E eles fizeram educação, educação, educação. Hoje eles têm uma renda per capita 3,5 vezes mais alta, são muito menos desiguais. E está aí, nas suas mãos, o seu smartphone, o seu laptop, o carro que você vai utilizar, made in Korea. Por quê? Porque eles tiveram o compromisso de educar todos, não deixar ninguém para trás. A desigualdade é tão brutal, é tão doída no Brasil, e a gente esquece que quem hoje está tendo mais filhos no Brasil, e não é hoje, há 20 anos pelo menos, que nós estamos com as taxas de fecundidade abaixo da reposição. E se uma mulher tem menos de 8 anos de educação formal, que é um indicador socioeconômico, ela tem 3 vezes mais filhos do que se essa mulher tem mais de 8 anos de educação formal. Esses serão seus cuidadores no futuro. Essas crianças que estão aprendendo mal. Essas crianças que não estão recebendo um mínimo para se aparelharem para o seu futuro. Elas não terão um envelhecimento bonito, mas elas também não farão com que essa sociedade possa ser mais produtiva, mais competitiva, mais sustentável. A desigualdade, gente, é ruim para todos. Não é nada confortável viver num país onde a violência está generalizada. Talvez vocês no Rio Grande do Sul e no interior estejam mais protegidos. Eu estou falando do Rio de Janeiro indignado. Essa é a cidade que
onde eu nasci. Essa cidade sempre foi desigual. Ela sempre foi uma cidade partida. Mas ela está muito pior agora, porque a desigualdade foi dando margem a que essas desigualdades, esses perrengues todos que nós temos, se manifestem de uma forma brutal através da pandemia. Quem morre, quem mais morre é o negro, é o da periferia, é aquele que não consegue ficar em casa trabalhando online porque ele jamais teria condições de trabalhar online, é que ele tem que sair para a luta, enfrentar um transporte público brutalizante, para fazer com que eu possa viver com conforto, isolado, no meu belo apartamento, com a prateleira cheia, sem ter preocupações de quem vai pagar a conta do internet, da luz, ou o que seja. Tudo sendo entregue. Quanto mais no topo da pirâmide você estiver, mais fácil ser home office. Home office? Você está falando o que de home office? Você está falando para uma população que não tem as habilidades e que já estava desempregada e no emprego informal, um emprego precarizado, sobretudo as mulheres. Eu sei que os homens morrem mais da Covid do que as mulheres, é uma razão biológica que não cabe aqui discutir. Mas as consequências sociais, econômicas, são muito maiores para a mulher. Essa mulher que tem que cuidar dos filhos, talvez cuidar dos idosos, cuidar da família, manter aquela coesão, e que estão sofrendo de feminicídio porque os alfa-machos, resultantes dessa desigualdade, essa brutalidade, dessa banalização da vida, que é o Brasil, onde se mata impunemente 50 mil pessoas por ano. 70 mil desaparecem. Ninguém desaparece, é o seu corpo que desaparece. Pode ser encontrado nos cemitérios clandestinos. Nós banalizamos a morte porque permitimos que essa desigualdade aflorasse na nossa sociedade sem que a gente se desse conta de uma introspecção, de passar limpo. Nós não passamos a limpo a escravidão. Um jovem hoje do Brasil, pobre, de acordo com estudos comparados com outros países, estudos feitos internacionalmente, um jovem pobre do Brasil hoje levaria 9 gerações para chegar à renda média. Não é para ficar rico, não. Essas 9 gerações são 250 anos. É. Mas há 250 anos, um jovem negro escravizado poderia ter também essa mensagem: você vai levar 9 gerações para talvez chegar à renda média. Não chegaram. A nossa desigualdade tem cor. Nossa desigualdade tem classe social. E nenhuma classe está protegida, porque viver numa sociedade desigual é ruim para todos. Os trabalhos de Wilcock e Pickett o revelam. Eu os convido a ler The Spirit Level, não sei se está traduzido para o português. E ele mostra, por exemplo, que quanto mais desigual for uma sociedade, maior o nível de ansiedade. Comparando os países, a desigualdade está aqui grande e você vai chegando a essa desigualdade cada vez com mais ansiedade, ansiedade coletiva. Uma sociedade resiliente, harmônica, ela precisa de pessoas resilientes que vivam em harmonia. E é um ciclo virtuoso. Quanto mais pessoas resilientes que estejam em paz consigo, mais resiliente e harmônica será essa sociedade. E nós nos chocamos quando nós vemos um George Floyd morrer debaixo, desculpe, não há outra palavra, da pata de um policial americano. Mais de 8 minutos pedindo, por favor. E você se lembra qual foi a palavra que ele usou ali? Apelando. Mom, help. Mom, help. Mãe, me ajuda. Ele tinha 46 anos.
a mãe, 65, 70, uma idosa. É nesse contexto da desigualdade, do racismo, que a gente vive. Não é bom para ninguém. Não é bom você ter que ter um carro blindado e só poder fazer compras no shopping, porque andar pela calçada é perigoso. Mas nós, por conta dessa desigualdade, nós estamos condenando essa violência que eclode, que deixa o jovem desavorado. Nós acabamos de ver hoje que as estatísticas estão mostrando que o desemprego, os inativos estão aumentando, a Covid, sim, mas já estava muito mal, sobretudo para o jovem. E esse jovem, 27% desempregado, mais 27% que não trabalha tanto quanto poderia e não é produtivo porque não tem um nível educacional alto. Eles acabam na violência. Eles acabam com os pais presos, com os pais que foram assassinados. Eles acabam debaixo e condenados pelo racismo aberto. Mas a gente se emociona quando vê o George Floyd. No entanto, a polícia do Rio de Janeiro, em abril, em plena quarentena, matou 189 pessoas. A polícia. É um George Floyd a cada 4 horas. Mas a gente se comove mais quando vê o que acontece nos Estados Unidos do que o que acontece a cada momento à nossa volta. Vamos pensar nisso. A desigualdade não é boa para ninguém. Porque quando um transatlântico de luxo está afundando, não te dá conforto nenhum estar na cabine da primeira classe. O país afunda com você. Você vai junto. E se nós não fizermos um esforço muito grande para as duas coisas essenciais num país, que é cuidar da saúde e cuidar da educação, nós vamos ter um futuro doído. Em 2017, os gastos sociais do Brasil foram congelados por 20 anos. Não bastou. Continua sendo congelado. Nós continuamos acéfalos em relação a um Ministério da Saúde. Meu Deus, se o Brasil entrar em guerra, por favor, generais, venham. Mas o Brasil está enfrentando uma pandemia. Por favor, sanitaristas, tomem a rédea. Não pode. Sem educação e sem a saúde, a gente sabe disso. Você não é produtivo, você não é competitivo. Os que estão lá em cima vão ter menos lucro. Nós estamos no mesmo barco. Portanto, falar de desigualdade, sobretudo com uma perspectiva de curso de vida. Ninguém pode chegar bem aos 70 se você acumulou desigualdades, falta de oportunidades, exclusão, se você foi rechaçado, se você não teve a sua autoestima aos 10, aos 15, aos 20, aos 30, aos 50, todos os gêneros. Aí, o feminicídio aumentando em plena pandemia. Nós não estamos bem. O retrato social do Brasil leva-me a crer que, a menos que a gente, de uma forma radical, e por isso ativista, a gente possa corrigir essas mazelas que a Covid não inventou. Nós já tínhamos 50% da população brasileira sem acesso a esgoto sanitário. Nós já tínhamos 33 milhões de pessoas que viviam sem abastecimento d'água. Lava a mão. Não tem água. Com sabão, mas não tem água. Eu estou lhe dizendo que não tem água. Para que sabão? Essa é uma sociedade que precisa, sim, fazer introspecção. A menos que, juntando a sua primeira pergunta com essa agora, a gente reflita e olhe para os Estados Unidos, com as suas políticas neoliberais, onde quem morre é o negro, é o imigrante, é o latino. Todos estão bem, obrigados.
E aí, a gente olha para uma sociedade que é a mais rica. Um minuto. Percebi agora que o meu cabo de energia saiu, melhorou. A gente olha para os Estados Unidos e fala, meu Deus, é essa matriz que queremos copiar? É esse o país que gasta per capita $10.000 por ano em saúde e deixa milhões e milhões sem nada? É esse o país que, comparado com qualquer outro país desenvolvido, está com os piores indicadores de saúde? É esse o país que está número 37 em expectativa de vida, muito abaixo de outros países, inclusive países em desenvolvimento, por causa da desigualdade. Gastam 18,5% do PIB, do Produto Bruto Interno, em saúde, e deixam as pessoas mais pobres, deixam com que elas morram numa lama de desigualdade. Só uma forma de refletir sobre isso. Novembro, eles têm eleições. Nós também. Pensem bem como escolher. Doutor Kalash, enquanto você falava da desigualdade, eu fiz um paralelo aqui mentalmente de que nós estamos falando de isolamento social como algo inédito, como um conceito ligado à pandemia. Mas o isolamento social em países como o nosso, países da América Latina, países que não conseguiram se desenvolver e que têm como meta um dia ser um país desenvolvido, ele já existe há muito tempo. E existe na forma da segregação social. E, infelizmente, e essa vai ser a provocação que eu acredito que seja uma das mais difíceis de nós equacionarmos, é que políticas públicas, políticas sociais, que são mais amplas, eles podem, nesse contexto, garantir o envelhecimento ativo e saudável para a maior parte da população? Eu acho essa pergunta muito fácil, porque na minha formação acadêmica, uma das coisas que eu pude fazer na Universidade de Londres, depois do meu doutorado em Oxford, foi me enveredar na disciplina de promoção da saúde. Ali a gente aprendeu a Carta de Ottawa, Promoção da Saúde, que foi promulgada em 1986. Saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você vive, onde você trabalha, onde você se locomove, onde você se entretém, onde você ama. É no contexto do dia a dia que a saúde é criada. Quando isso falha, é que você precisa do profissional de saúde para tentar consertar o que já estava estragado. Mas não. Saúde é nesse contexto. E eu trouxe essa bagagem de promoção da saúde, tendo lançado o primeiro mestrado a nível global de promoção da saúde na Escola de Saúde Pública de Londres. E foi com essa bagagem que eu quis criar um departamento, uma mudança de paradigma, que é o envelhecimento ativo. Nós queremos envelhecer com saúde, nós não queremos envelhecer com doença. Mas não é só uma escolha sua, pessoal, não é só seu estilo de vida. Não culpem a vítima. Meu senhor, eu não posso comer brócolis na primeira semana do mês, porque senão não vai ter dinheiro para açúcar, farinha, arroz. Arroz já não pode, já está tão caro. Corta o arroz. Mas é a dieta branca, né? E essa dieta branca a gente sabe que leva à obesidade doentia. Esse é um país que nós vimos agora, recente, mostrou que 33% tem insegurança alimentar, 10% tem insegurança grave, fome. E o Betinho, lá atrás, já tinha nos ensinado, a fome tem pressa. Então, de novo, nós entramos com a questão da desigualdade social, mas nós temos que fazer fincapé de que há necessidade de desenvolver, ao longo do curso de vida, preparar as pessoas para o envelhecimento,
envelhecimento ativo, que é definido como você otimizar as oportunidades para 4 coisas importantes que vão garantir ou não a qualidade de vida à medida em que você envelhece. A saúde, conhecimentos ao longo da vida, aprendizagem ao longo da vida, participação, ter direito a participar da sociedade, seja qual for a idade. Mas o último pilar também, de você se sentir protegido, seguro, você saber que você não vai ser abandonado, vai ter um teto em cima da cabeça, comida na prateleira e um mínimo de dinheiro, nem que seja para comprar o remédio que você precisa. Olha, 20% das famílias mais pobres do Brasil que têm a sorte de ter um idoso dentro de casa é o que garante que eles não entrem na pobreza. Eles são recursos importantes para suas famílias, para comunidades, são bens preciosos. Quando um morre, aquela família tem um risco grande de mergulhar na pobreza, na miséria. Então, o envelhecimento ativo, ele procura com esses pilares de você ter e pensar na saúde, aprender a aprender sempre ao longo da vida, e se o nosso ensino público já está ruim para os jovens, imagina se alguém tem tido a oportunidade de aprender aos 30, 40, 50 anos. Mas também lutar pelos direitos. Infelizmente, o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas sofreu uma intervenção presidencial no dia 27 de junho de 2019, dia que está gravado aqui na alma, porque tinha sido um secretariado, uma presidência eleita democraticamente pela sociedade civil, paritário com os órgãos públicos, e através dessa intervenção, hoje tem uma pessoa que não tem diálogo sequer com os outros órgãos públicos, os outros ministérios, que dirá com a sociedade civil, num ministério que se chama de direitos humanos, isso que eu não vejo, defender os direitos das pessoas idosas. Fica difícil. E fica difícil quando você vai juntando os preconceitos. Fica difícil você ter um envelhecimento ativo se você vive numa sociedade que é sexista, que é racista, que é idadista, com tremendos graus de homofobia. Você junta tudo isso e vai ver quem é que pode ter um envelhecimento ativo nesse contexto. Bom, Dr. Kalash, o senhor traz uma lista de reflexões, de temas, de tópicos. O nosso programa de envelhecimento, e é uma história da universidade, há mais de 30 anos pesquisar sobre envelhecimento, velhice. Tenho certeza que os nossos doutorandos, os nossos mestrandos estão agora refletindo sobre esses temas, estão buscando olhar uma forma interdisciplinar de discutir esses temas. O senhor realmente traz um momento de reflexão único. Precisou novamente uma carga externa para despertar isso na sociedade, a necessidade de refletirmos sobre quem nós somos, e a referência poderia ser exatamente a escravidão, né? Mas não, precisou mais um momento de enfrentamento, que foi a pandemia. São elementos que precisam ser refletidos. Mas agora, olhando um pouco para o aspecto positivo, vale a pena mesmo viver tanto? Vale a pena mesmo envelhecer? Da forma como você me perguntou, Adriano, quando você diz, vamos pensar no positivo, estaria implícito que eu vou cair nessa armadilha e dizer que vale. Para alguns, sim. Para muita gente, vale. O envelhecimento é uma dádiva. É a maior conquista social do último século. Meu Deus, eu quando nasci, a expectativa de vida era de 43 anos. Nasci aqui pertinho. Veja como é tudo rápido. Eu estou falando de Copacabana, um bairro envelhecido hoje. Na minha infância era um bairro de jovens, de crianças, de mães grávidas, de babás.
As babás hoje foram substituídas pelas cuidadoras, os carrinhos de bebê por andadores. A maternidade onde eu nasci, hoje é um hospital geriátrico. Eu tenho grande chance de terminar onde eu comecei. Nasci lá e pode ser que acabe morrendo lá. Vale a pena para mim. Vale a pena para alguém que pôde cuidar da saúde, ter conhecimentos. Vale a pena para mim que estou formado há 50 anos. Me formei em 1970. Eu não estaria sendo convidado por vocês se eu não tivesse aprendido alguma coisa. Aprendizagem ao longo da vida. Aberto para as oportunidades de aprender sempre. Aprender a aprender. Vale a pena. É uma dádiva. É um presente numa bandeja de ouro. Vale a pena. Para mim, muita gente que eu conheço do meu grupo social. Tenho a segurança, a proteção, tenho seguro. Minha prateleira não vai ficar vazia. Eu não tenho essa insegurança que tantos, como eu disse há pouco, até de insegurança alimentar. Você não saber se vai ter o que comer de noite, que dirá amanhã. E, acima de tudo, vale a pena para mim envelhecer porque eu estou muito ciente dos meus direitos. E vou brigar por eles, pelo ativismo, que a gente falava antes, porque, poxa, se eu fui um líder estudantil quando eu era estudante universitário, nos anos de chumbo, não vai ser agora. Você na velhice é mais da essência daquilo que você sempre foi. É minha obrigação. Mas não vale a pena para muita gente estar envelhecendo. Não vale a pena você estar envelhecendo se sentindo maltratada, abusada. Estou falando gente com maltratada, abusada, e acabei no feminino, porque são, sobretudo, as mulheres. Vivem mais, até por conta da violência. Quando a gente vê os gráficos mostrando quem morre, os assassinatos, os homicídios, os acidentes também, são jovens, homens, na sua imensa maioria. Isso causa decréscimo lá em cima. E você tem uma expectativa de vida, comparando os homens e as mulheres, muito maior a diferença no Brasil do que outros países latino-americanos, que dirá, quando comparado aos países já desenvolvidos. Os países desenvolvidos, Adriano, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo na pobreza ou na miséria. Para muita gente não vale a pena estar vivendo. Claro que a vida, em primeiro lugar, sacrossanta. Claro que eu não estou falando deixa morrer, já viver peso morto. Pelo contrário, estou dizendo que nós temos que defender o direito dessas pessoas para que todos no Brasil possam responder a sua pergunta. Todos. Está valendo a pena a longevidade. A Covid, de novo, não criou as mazelas do país. Mas a mensagem que é passada para o idoso, desse idadismo gritante, é de que não estamos importando com você. Não nos importamos com você. Já passou. Só vale a pena para os ex-atletas. Mesmo que eles tenham 65 anos. E eu diria que não vale a pena você envelhecer para ser massacrado pela ideia de que a sua vida vale menos do que a ganância dos políticos de se aproveitar de uma situação dessa para aumentar ainda mais o nível de corrupção, que infelizmente está sancionado.
Eu estou falando do Rio de Janeiro, gente. Nós temos aqui 7 hospitais construídos de campanha, de campo. Só um funcionou, já fechou. Nós temos uma capacidade ociosa em hospitais imensa. Era fácil aparelhá-los. Não precisava construir hospitais novos. Já tinha ali eletricidade, cabos com oxigênio. Era fácil improvisar e criar centros de tratamento intensivo, mas isso não dá dinheiro. Isso não dá oportunidade para roubar vidas. Quando você está deixando de comprar o ventilador, de abrir uma unidade de centro de tratamento intensivo, onde alguém poderia ter sido recuperado, e esse alguém, na maioria das vezes, é um velho. Esse velho vai estar pensando, bom, aqui não dá, não vale a pena viver. Por isso, de novo, a oportunidade que nos dá a Covid de repensar nossos valores, para a gente poder acordar e brigar, defender. Os meus direitos, eu os conheço, mas eu não os quero apenas para mim. Eu quero para os demais que envelheceram, mas eu quero também para vocês, jovens, que estão me ouvindo, para que vale a pena para vocês envelhecer e que vocês não cheguem à minha idade olhando para os lados e vendo tanta gente que ficou para trás. Literalmente para trás. Morrendo cedo, porque eu continuo afirmando, viver muito é a melhor opção. Morrer cedo é que não presta. Mas para que essa primeira opção seja realmente uma experiência de qualidade, ainda há muito a ser feito. A reflexão ela nos coloca numa dicotomia de... é uma balança que precisa ser ponderada. E eu tenho certeza que uma análise de mundo que nós estamos fazendo, de sociedade que nós estamos fazendo em nosso programa, aponta para isso. Nós buscamos esse questionamento, este ativismo de buscar a resposta correta, a resposta adequada para as soluções da qual a nossa sociedade tanto demanda. É inacreditável pensar que políticos estão aproveitando deste momento para se dar bem, para buscar uma condição, e o Rio de Janeiro nos coloca num exemplo absurdo, né? Ímpar. Cleide? Isso demonstra o quanto uma perspectiva interdisciplinar ela é fundamental. E o quanto a saúde pode beber dessa sabedoria que a ciência social, antropológica, econômica também permitem. Porque essas invisibilidades e essa instrumentalidade a que nós somos acostumados a ficarmos de braços cruzados, ou que nós percebemos como a própria anomia social. Eu vejo uma situação de anomia social, de jovens, de adultos amortecidos, sem ação. A academia precisa se aproximar desses espaços de ação, de visibilidade, de projetos. Ciência, sem essa contrapartida do ponto de vista da própria extensão, da busca de resolução de problemas efetivos e que podem significar uma mudança para décadas, para uma sociedade inteira. Então, esse é um desafio, esse foi um momento que nos toca, assim como me toca, eu imagino que deve ter tocado a todos os nossos integrantes do nosso programa, tocará com certeza
a todos os nossos ouvintes desse nosso congresso, que está acontecendo nessa modalidade pela primeira vez, e que seria tão mais prazeroso podermos abraçar todo mundo, e com certeza, doutor Alexandre, eu lhe daria um abraço de muita esperança e de muita gratidão, em nome de uma sociedade que precisa envelhecer com dignidade. Foi uma honra ter estado com você e seguiremos lhe acompanhando por essa sua campanha, por esse seu ativismo, por essa vontade. E só por isso a vida já vale a pena, não só a sua, mas a nossa e de todos aqueles que têm contato com essas possibilidades de pensar, de ver para além do eu, para entender que a vida do outro importa. E deixamos aqui do Rio Grande do Sul, que não é mais tão seguro como se imagina. A violência, nós não podemos criar muros. A violência chega também, ela chega ao interior, a desigualdade chega também aos municípios pequenos. E é preciso fazer esse movimento de resistência. Então, nosso abraço vai pelas ondas, pelo tempo, e esperamos que todos nós possamos continuar essa luta, essa labuta, e que em breve possamos fazer um evento presencial para podermos, todos os que lhe admiram, todos que apostam nessa busca incansável por uma sociedade mais humana, possam se dar as mãos e continuar sem desanimar. Exato, Cleide. E só deixar uma mensagem final, se me permitem. Você agora falou de darmos as mãos. Eu estou morrendo de vontade de dar um abraço em alguém. Claro, eu sempre fui muito físico, sempre cercado de gente. E, de repente, claro, mais de 6 meses dentro de casa. Mas aí, eu queria só contextualizar, porque quando você me apresentou, você falou que Alexandre Kalash, filho da Lourdes. E alguém, ou muitos, podem ter Lourdes. Queria falar disso, só isso. Porque a gente tem que pensar muito. O país que envelhece, uma cultura do cuidado. Minha mãe hoje tem 102 anos, minha rainha. Ela está com doença de Alzheimer, nós estamos no mês em que marca a importância da doença de Alzheimer. Ela totalmente dependente de quem lhe cuide. As cuidadoras, mulheres, heroínas fantásticas, que eu tenho total confiança. Mas para que a minha mãe seja cuidada com dignidade, que eu espero e exijo, eu tenho que cuidar e tratar com dignidade aquelas que a estão cuidando. E quero essa minha rainha por muito mais tempo. Porque a importância velho. Quando eu preciso de inspiração, quando eu preciso pensar no valor da vida, na importância do cuidado, quando eu procuro externar a importância da troca intergeracional, eu sei, olhando para ela, como eu fui bem cuidado, quando meu pai foi tão bem cuidado, quando chegou a vez dele, e agora cumpre a mim o dever
o papel de retribuir para Lourdes. Então, só queria deixar essa reflexão. Ali também, naquele final, na finitude, é fundamental que a gente pense na desigualdade e pense nas pessoas que estão prestando esses cuidados no contexto da Covid. 250 médicos já morreram infectados, prestando os cuidados. Muitas mais auxiliares de enfermagem, enfermeiras morreram, e eu nem sei o número, porque é tudo hierarquizado. Então vamos pensar essa sociedade mais solidária e mais coesa, que, de novo, palavra final, toda vida tem um valor e toda vida precisa ser valorizada. Certamente é da minha rainha. As nossas mães. As mães sempre são fontes. O meu beijo, abraço, mais forte ainda, virtual, é claro, na Lourdes, porque ela não inspira apenas uma geração, provavelmente ela está inspirando diversas gerações. E esse é o compromisso também dessa nossa sociedade, para que nós tenhamos a solidariedade entre as gerações. Fazer... Meu Deus, sei que a gente já passou do tempo, mas para terminar numa coisa leve, tá? Quando a minha mãe fez 100 anos, eu comprei uma tiara. Eu queria coroá-la rainha. E cheguei todo animado, eu estava vindo de Nova York com aquela tiara bem embrulhada, cheia de laços, e cheguei lá perto dela e falei assim: mãe, hoje é seu aniversário, sabia? Se eu vou te dar um presente que você merece. Aí eu ajudei a desembrulhar e, finalmente, quando ela viu a tiara, ela falou assim: esse aqui eu quero te coroar, rainha. Você dá licença? Pedi licença para colocar. E ela mudou. Aí eu tirei de novo a tiara e falei assim: você não gostou? Aí ela respondeu: veja, já com Alzheimer adiantado, nunca subestime. Ela vira para mim e fala assim: mas é que eu preferia ser princesa. Que amor. E o Alzheimer. Isso aí. Bem, professor Adriano. Não, eu só tenho a agradecer. Cleide, a gente só tem a agradecer ao Dr. Kalash pela disponibilidade desse tempo. Tenho certeza que todas as pessoas que estão participando do nosso congresso tiveram uma aula de vida, uma aula de conhecimento marcante, muito instigante para refletir, mas também de sentimentos, de emoção. E o nosso evento ele é coroado com um início com alguém tão especial como o Dr. Kalash. Obrigado pela gentileza de disponibilizar um tempo para nós. Até breve, com muita saúde e com muita resiliência.